e pequeno, grande no amor, grande no serviço, grande na fé, nas virtudes, mas pequeno, humilde, santo, escondido. Não tem dele na Bíblia nenhuma palavra. São José na Bíblia não tem nenhuma palavra que diga. E José disse, não tem. Mas com isso nós aprendemos a grande virtude do silêncio. Amém? Amém. Então esta grandeza de São José, porque verdadeiramente Jesus teve um pai e Jesus teve uma mãe. Ninguém aqui tem dúvidas disso. Como católicos, como homens de fé, como pessoas que creem na palavra de Deus, nós sabemos que Jesus teve uma mãe e que Jesus teve um pai, sim ou não? Sim. E como cristãos, nós também seguimos todos os passos de Jesus, inclusive na maternidade, tendo a Virgem Maria como mãe, mestra, senhora, rainha, advogada. E nós temos também a São José como pai. Muitas vezes, para nós, falta isto. A própria igreja, ela, no século XIX, ela começou a se voltar mais para São José. Eu vou dizer uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando a igreja proclama algo para todos nós acolhermos, é para nós nos apropriarmos desta graça. É para nós tomarmos posse desta bênção para a nossa vida. Porque quem é a igreja? Quem é a igreja? Bata-se no peito e diga, sou eu. Então, aquilo que a igreja coloca como bênção é para que eu tenha esta bênção na minha vida. Então, o Papa Pio IX, ele estava perguntando para os cardeais, para os bispos, para os padres, num tempo difícil da igreja, século XIX, quem eu poderia invocar como protetor da igreja? Então, muitas pessoas disseram vários santos. Coloca São Miguel, e São Miguel é um grande protetor, a gente sabe. Coloca Nossa Senhora, é uma mãe com um manto sagrado, com toda certeza protege. Mas ficou aquela dúvida. Quem o Papa Pio IX, naquele tempo tão difícil da igreja, de tanta aprovação, vai escolher como protetor da igreja? Quando a igreja se voltar para o protetor, a quem invocar? Num tempo difícil para a igreja. E como eu falei, a igreja somos nós. Num tempo difícil para mim, João Paulo. Num tempo difícil para você. Num tempo difícil para a sua família. O Papa Pio IX perguntou quem nós iríamos colocar como protetor da igreja, oficial da igreja. Um homem se levantou, chamado, que hoje é beato João José. E ele disse, vamos colocar o protetor que já protege a igreja durante esses séculos. Vamos colocar o protetor da Sagrada Família. Nós vamos apenas oficializar aquilo que sempre a igreja foi defendida por ele. Então, o beato João José disse, proclame São José como protetor da igreja, porque sempre ele foi, sempre ele será. E ainda mais ele disse, eu,
João José, eu quero morrer, eu dou a minha vida para que São José seja proclamado o protetor da igreja. E de fato, em 1869, este beato, João José, ele faleceu. E em 1870, Pio IX, sabendo desta notícia, deste homem que deu a vida para que São José fosse o protetor da igreja, ele entendeu, realmente é São José oficialmente o protetor da igreja. Muitas vezes a gente tem um documento, né? São José é o patrono da igreja, a gente não sabe da história, né? Não é belo isso, sim ou não? Sim. Isso deve arder no nosso coração. Porque de fato ele é um protetor. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que ligares no céu será ligado na terra. Realmente, este homem proclamou. E como Deus leva a sério nossas coisas. E este homem realmente morreu. E realmente a igreja proclamou São José como o protetor da igreja. Quando nós precisarmos clamar uma proteção. Quando nós precisarmos pedir alguém que defenda a nossa igreja, quando os tempos estiverem difíceis, nós como igreja iremos pedir a proteção de quem, meus filhos? São José. Valei-nos, muito bem. Valei-nos, protegei-nos, providenciai, guardai. Amém? São Pedro Julião Aimar é conhecido como apóstolo da Eucaristia. E ele tinha um grande amor por São José. E ele dizia assim: devemos viver a vida de São José e praticar suas virtudes. Devemos viver a sua vida, porque quando nós nos consagramos a São José, nós somos nomeados no céu para sermos José para o mundo, para os outros, para os irmãos e para nós mesmos. Praticando as suas virtudes, vivenciando o seu amor, sendo humilde, sendo obediente, sendo silencioso. São Clemente, ele dizia algo muito forte: refugio-me em teus braços, São José, para que eu possa alcançar o caminho das virtudes. Quer alcançar o caminho das virtudes, queres ser virtuoso, queres ser virtuosa, queres o caminho do céu, pegue esse itinerário da escola de São José, porque através das suas atitudes, ele demonstrou ser um homem íntegro. Na Bíblia, conhecido como o justo. Nós vivenciamos hoje, em nossa sociedade, uma fragilidade em todos os gêneros. A mulher, ela é o suporte da família. É a mãe. É aquela que cuida. É aquela que educa. Mas hoje vivemos uma fragilidade masculina muito grande. Falta São José para estes tempos. O homem da família é o provedor. O homem da família é o governante. O homem da família, ele defende a família com unhas e dentes e não deixa o inimigo, nem físico e nem espiritual, adentrar o seio da minha família. E ele bate o pé no chão e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Por isso, precisamos deste caminho da santidade de São José. Santa Teresa d'Ávila era uma grande devota de São José. Tudo que ela queria, ela recorria a este santo. Olha, segredo de santidade. Deixa eu dizer aqui uma coisa.
Vocês sabem, todo o Carmelo, né, que Santa Teresa d'Ávila ajudou a formar. E ela dizia um segredo. Ela dizia, eu não me lembro de alguma coisa que eu tenha pedido a São José e ele não fizesse por mim, pelo Carmelo, pela igreja. E a todos eu ensino, peça a São José, se for para a tua salvação, se for para a tua santidade, ele intercede junto à Mãe de Deus, que intercede ao coração de Jesus, para você alcançar esta graça. Ela dizia que não se lembra de nada que tenha pedido a São José, que este homem, grandeza de Deus, não tivesse concebido. A palavra José significa aumento. Vocês sabem que na Bíblia, cada palavra não é colocada à toa. O nome da pessoa é a missão da pessoa, sim ou não? Jesus significa Deus salva. Digamos Jesus. Jesus significa Deus salva. Ao proclamar Jesus em nossa casa, nós proclamamos: Jesus salva a minha casa. Jesus salva a minha família. Está no perigo, Jesus salva. O nome José significa aumento, crescimento, acréscimo. Então, quando nós invocamos o nome de São José, aumenta a nossa fé, até rimou. Aumenta a nossa parresia, aumenta a nossa intimidade com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. São José significa acréscimo de Deus. Por isso, que quando o homem caiu, Gênesis capítulo 3, e o pecado veio ao mundo, no ato do pensamento de Deus para redimir o homem do pecado, para elevar, para que este homem saia do pecado, Deus pensou em Nossa Senhora e em São José, para a nossa salvação. Então, nós precisamos recorrer a Ele todos os dias, todas as horas, nos consagrar a este Pai adotivo de Jesus para buscarmos a nossa salvação. Sim ou não? Sim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É bom que vocês tragam um papelzinho para vocês anotarem, porque algumas coisas a gente fixa no coração, mas depois esquece. Se a gente anotar, fica melhor de memorizar depois. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós não queremos a salvação? Sim. Jesus é a causa da salvação. Nossa Senhora é o instrumento da salvação. E São José é o ministro da salvação. Nós precisamos anotar isso aí. Porque senão, posso repetir. Porque isso aqui é você adentrar no mistério da salvação, da graça. Nós queremos nos salvar. Nós queremos a eternidade feliz com Deus. Então, centro da salvação está Jesus, Maria e José. Jesus o que é? É a causa da salvação. Vamos anotar. Jesus é a causa da salvação. Olha, quando for no próximo encontro, deixa eu fazer um pedido para vocês. Tragam uma Bíblia e tragam um papelzinho com a caneta, porque aí vai ajudar a gente a penetrar na graça. Você vê que antes de nós começarmos, a gente tem um texto de São José com adoração, a ladainha de São José, e temos um momento silencioso. E dentro desse momento silencioso, às vezes Deus suscita, por exemplo, como hoje no Coração da Maria, salmos, para a gente meditar. Então, com a Bíblia fica bem mais simples. Então, traga uma Bíblia e um papelzinho. Eu já falei muita coisa aqui que já era para ser anotado, mas isso aqui é fundamental. Jesus é a causa da salvação.
Nossa Senhora é instrumento da salvação. E São José é ministro da salvação. Anotem isto daí. Jesus é a causa. Por quê? Porque ele é o autor da salvação. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Ele é o autor, a causa da salvação. É Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nossa Senhora é instrumento da salvação. Por quê? Porque o ventre que gerou Jesus foi gerado na pessoa do Espírito Santo. Então, quando Deus pensou em Nossa Senhora para redimir o mundo, pensou nela como instrumento da graça, da salvação, da misericórdia. Ela não é uma mulher qualquer. E da mesma maneira como Deus pensou em tudo isso, em Jesus, na Virgem Maria, ele também pensou em São José. Mas é muita coisa para Deus pensar. Mas se Deus é a própria sabedoria, ele não pensa como nós pensamos. Nós pensamos assim: eu vou fazer uma coisa, deu certo, eu vou continuar. Não deu certo, vou parar, vou rever minhas atitudes. E vou errando e vou construindo. Não é assim o ser humano? Deus não. Deus é a sabedoria. Jesus é a sabedoria encarnada que virou carne. Então, quando Deus pensou no ato de redimir o mundo, depois que o pecado, Gênesis 3, como eu falei, entrou no mundo, para redimir o mundo, para elevar o mundo de novo, a buscar a salvação, Deus também pensou na pessoa de José, como ministro da salvação. Porque José, o ministério de São José, o seu sacerdócio, a sua doação foi total. Porque ele é o justo, ele é o santo. Para nós, depois de Jesus e Maria, imediatamente vem quem? José. Não tem outra pessoa mais santa, mais íntima de Deus, que tem mais virtudes. Não existe. Mas nós precisamos conhecê-lo mais, amarmos mais, aurirmos as suas virtudes. Nós não podemos mais caminhar sem Pai. Não podemos. Não fomos feitos para sermos órfãos. Nós temos um Pai. João Paulo, meu Pai é Deus. Claro que é. O Pai eterno? Lógico que é. Mas é claro que Deus, ele é o Criador, ele não é criado. Ele é ingênito. Ele é Deus. Claro que ele é o nosso Pai celestial. Mas também, da mesma maneira como todos nós como cristãos entendemos que precisamos imitar Cristo em tudo. E Deus pensou em Jesus com uma pessoa humana para ser mãe e uma pessoa humana para ser pai. Então a figura de São José é a imagem do Pai eterno. Isso é forte ou não é? Isso é muito forte. João Paulo, tu tens sustentáculo teológico para isso? Tem. São José é o espelho do Pai eterno. E este dado não tem nenhum outro santo. Quem foi o pai adotivo de Jesus? São José. Aqui na terra, José fez o papel de Deus Pai na terra. Então nós também, eu, você, toda a igreja, temos um pai e uma mãe. Somos completos. Não existe católico pela metade. Temos um pai maravilhoso e uma mãe amorosa. Amém? Amém.
São Pedro Julião e Mar também concorda com isso quando ele diz que São José é o único representante de Deus na Terra. Isso é muito forte. O único representante, porque veja bem, quando a gente fala, por exemplo, nos santos, é maravilhoso a história dos santos, a sua vida, o seu amor, o seu testemunho. Todos imitando a pessoa de Cristo, não é? Mas a alta patente de São José é uma imitação de Deus. Amém? Isso é muito forte. O beato Guilherme José, ele diz que Deus escolheu fazer por José sua imagem mais tangível na terra. Ele é o reflexo do amor paterno de Deus. É ou não é a mesma coisa que eu estou dizendo? É forte. Então eu vejo isso, 99% dos católicos ainda vivem sem essa paternidade de São José. E sem essa paternidade nós somos incompletos. Por isso que esta consagração, Deus colocou com mais ênfase para a igreja nestes tempos. Porque nós vivemos tempos difíceis também, sim ou não? A igreja, crise vocacional, crise no mundo, crise nas famílias, crise nos gêneros, crise nos corações, de depressão, de gente angustiada, de gente que mal sai do quarto. Está precisando de referência, está precisando de pai. Invoca a pessoa de São José. Ele protegeu a Sagrada Família. Ele também vai nos proteger. Ele é a imagem de Deus Pai. São Bernardino de Sena, ele diz que o Pai Eterno concedeu a São José a imagem de sua própria primazia. Deus, quando ele pensou quem seria a minha pessoa no mundo, ele pensou na figura de São José. Então, não caiam nessa história de uma falsa teologia que coloca como São José, aquele velhinho que não sabia de nada, que pegou uma mulher nova. Não. É um homem íntegro, protetor, amoroso, fiel. Tanto é, a gente também, outra coisa que a gente não entende, né? São José era tão íntimo de Deus, que até dormindo, Deus falava com ele. A gente precisa entender isso. O Papa Francisco, em 2020, consagrou este ano a São José. E o Papa Francisco, ele pede nas suas orações que nos seus sonhos, assim como São José, até no seu sonho Deus falava com ele, muitas vezes o Papa Francisco, ele ora pedindo esta graça. Nós também precisamos pedir esta graça de uma vida íntima com Deus. São José era íntimo de Deus, senão ele não era o escolhido de Deus. São José, ele tinha uma vida de oração que só perde para Nossa Senhora. Em todos os tempos, em 2000 anos de história, e até o fim do mundo, só perde para Nossa Senhora em intimidade, em amor a Deus, em vida no Espírito Santo de Deus. Nós temos Santo Afonso Maria de Ligório, que diz que o santo exemplo de Jesus, que foi obediente a seu pai, José, deve ser suficiente para nos inflamarmos a sermos devotos. Jesus obedeceu a São José em tudo. Lembre-se, 3 anos, Jesus a pregar, Jesus a anunciar, Jesus a curar. Mas durante muitos anos, Jesus viveu mais na carpintaria de José, aprendendo este ofício humano do que qualquer outra coisa. Foi obediente. Por isso que nós precisamos imitar as suas virtudes, para sermos mais íntimos de Jesus.
o venerável cardeal Vantuan diz que, para mim, viver é Jesus, Maria e José. Vamos repetir? Para mim, viver é Jesus, Maria e José. Está aí uma oração forte. Está aí uma ejaculatória boa para você dizer de manhã, de tarde e de noite. Você vai estar proclamando o nome de Jesus, que tem poder. O nome da Virgem Maria, que quando nós proclamamos o nome de Maria, o inferno todo estremece. Os anjos se alegram. E quando nós proclamamos o nome de São José, olha, no final quando nós rezamos a ladainha de São José, no final tem uma palavra muito forte: terror dos demônios. O demônio treme de medo diante dessa humildade, diante desse olhar, diante dessa misericórdia, diante desse cuidado, diante dessa paternidade, diante dessa imagem do Pai Eterno aqui na nossa terra. Jesus, ele é o Filho amado de Deus, e José é esta imagem do nosso Pai Eterno. Jesus e Maria são a imagem mais fiel, a imagem mais autêntica, a graça maior. E através desta proteção, deste nome que também tem poder, nós podemos lograr graças e bênçãos no céu. Eu quero dizer para vocês, meus filhos, essa consagração nos leva à santidade. Lembra a palavra de Deus quando diz em 1 Pedro 1,16, sede santos como eu sou santo? Lembra? A atitude de consagrar a São José é uma atitude de dizer: eu não quero ser mais eu, João Paulo. Eu quero ser como Jesus, Maria e José. Vamos repetir: para mim, viver é Jesus, Maria e José. Nós precisamos disso como alimento, como graça, como suporte, para que nós sejamos verdadeiramente santos, como o Pai é santo. São João Paulo II, nós sabemos do grande amor que ele tinha por Nossa Senhora. Totus tuus é o lema do pontificado dele. Todo teu, ó Mãe. Mas ele também tinha um grande amor, São José. Ele dizia: as almas mais sensíveis ao impulso do amor divino viram em São José um exemplo brilhante de vida interior. Olha, as almas mais sensíveis, as almas atentas a Deus, as almas sensíveis aos impulsos do amor, aquelas almas que querem ter intimidade com Deus, deve pegar este exemplo que São João Paulo II chama de brilhante. Este exemplo de São José. Então, quando ele queria ser íntimo de Deus, ele apelava era para São José. Quando ele queria ser o bispo de Roma, forte como ele sempre foi, até a morte, ele ficava junto de São José. O Papa Francisco está aí. Está se consumindo por amor a Deus. Está dando tudo de si. O Papa agora, recentemente, ele lendo a audiência que ele fazia, que é só o Papa que faz, ele não conseguiu devido à bronquite. Ele pediu para ler aqui para mim. E ele não está bem, né? Mas nós precisamos orar pela igreja, mas a gente vê nele também essa figura de José, que se consumiu até os últimos dias. Se José estivesse vivo quando Jesus morreu na cruz, José estava lá com a Virgem Maria, com São João, discípulo amado, com as mulheres piedosas. Meus amados irmãos, nós precisamos nos consagrar a São José e propagar esta consagração.
Você já falou dessa consagração para outros irmãos? Ainda dá tempo. Não é, Maria? Dá tempo ainda? Dá tempo. Olha, que notícia maravilhosa. Vamos ter 33 dias de preparação antes da missa do primeiro sábado de abril. Dá tempo. Chama mais irmãos, seja um propagador desta consagração. Porque você já vai aurir graças, aurir bênçãos. Nós estamos no ano da esperança. Peregrinos na esperança. E este homem, junto com a Virgem Maria, vai nos ajudar a termos um caminho de esperança, de fé, de autenticidade, de confiança na sua paternidade e no seu amor. Amém? Amém. São José, providenciar. São José, providenciar. Eu queria só, por gentileza, o senhor repetisse aqui, Jesus é a causa da salvação, só faltou São José. Pronto, Jesus é a causa da salvação, Nossa Senhora instrumento da salvação e